Levante suas mãos aos céus e declare: teu amor dura para sempre. Queria te convidar a você se colocar de pé nessa noite. Na medida que você for ficando em pé, feche seus olhos. Eu não sei se ao longo do dia você teve a oportunidade de falar com o Senhor. Eu queria te convidar nessa hora a você levantar a sua voz, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Vem como tu quiseres, Senhor, chegar. Vem fazer do nosso coração morada. Não só um lugar de visitação, mas um lugar de habitação do Senhor. Nós abrimos nosso coração, Senhor. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Te agradeço pela vida que o Senhor tem me dado, Deus. Eu de modo algum poderei pagar o que o Senhor fez por mim. Eu de modo algum poderei pagar o teu sacrifício naquela cruz. Eu te confesso mais uma vez publicamente, Jesus, que tu és meu Salvador, que tu és meu libertador, que tu és a luz que ilumina minha escuridão. Tu és o meu porto, lugar seguro. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar?
Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Está em ti. Teu amor é pra sempre. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Você pode dizer isso a Ele. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. O teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Levante suas mãos aos céus e declare: teu amor dura pra sempre. 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 Teu amor. Que teu reino vem, que se abra os céus e o teu reino vem, que se abra os céus e o teu reino
se abra os céus e que o teu reino vem, 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 vem. Chora, somos dignos do teu reino, Espírito de Deus. A ti entregamos a nossa vida, Deus. A ti confessamos a nossa vida, Jesus. Deus, entrega a vida a ti, Deus. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Teu corpo lá na cruz, teu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se será seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre.
e pelas suas pisaduras fomos sarados. O véu do templo se rasgou e agora nada pode nos impedir de te adorar, de te exaltar. Então clame a Ele. Cantamos aleluia, cantamos, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro, Ele venceu. Cantamos ante ao Pai. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. O meu coração é teu, eu não posso conter, eu não posso conter. Levante suas mãos nessa noite e adora o Pai, exalte, agradeça ao único digno de adoração. Levante suas mãos, a Ele toda honra, toda glória, a Ele toda honra, todo louvor. Ele morreu por mim e por você. A Ele a somente a Ele toda glória, pra sempre. Amém. A Ele a Mateus capítulo 5, versículo 27. Mateus 5, 27. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos ler até o versículo 30. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. É melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Esse é um texto desafiador, mas eu gostaria de encará-lo de frente com você essa noite.
porque ele fala de algo que é essencial para nós. Gostaria de falar sobre pecado. É uma doutrina que não está na moda, né? A gente ficar pregando sobre pecado, falando de pecado. Isso não é legal. Mas, no entanto, isso é uma parte essencial do Evangelho. Nós não podemos passar simplesmente por cima e fingir que não está acontecendo nada. A gente não pode simplesmente deixar de falar. Não. Nós somos seguidores de Jesus. Assim como Jesus Cristo enfrentou esses assuntos, nós também temos que enfrentar. E eu quero contextualizar esse texto antes da gente entrar nele propriamente dito, certo? Esse texto ele está no meio de uma das pregações de Jesus que nós temos registro. Provavelmente essa é a maior mensagem que Jesus pregou. Ela é carinhosamente chamada de Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. E Jesus Cristo fala isso aqui dentro de um contexto, é verdade. Ele começa lá no início do capítulo 5. Essa mensagem vai até o capítulo 7 de Mateus. Jesus começa lá no início do capítulo 5, ele começa falando das bem-aventuranças. E eu quero ser bem conciso, até porque o nosso tempo não permite. Mas a gente pode abrir discussão sobre esse texto, a gente pode falar sobre isso lá no grupo, depois, não tem problema, mas vamos acompanhar aqui para a gente encerrar no tempo. Então Jesus começa falando sobre bem-aventuranças, e eu gosto de um pregador inglês, Martin Lloyd Jones, que ele diz que as bem-aventuranças nada mais são do que as características dos cidadãos do reino de Deus. Jesus Cristo pega um cidadão do reino e diz assim: ó, o cidadão do reino, ele é assim, ele é manso, ele é humilde, ele é alguém que chora, ele é alguém que é perseguido por causa da justiça, ele é alguém que é paciente, ele é alguém que é pacificador. Esse é o cidadão do reino, são as bem-aventuranças. Logo depois das bem-aventuranças, aí no versículo 13, Jesus Cristo fala sobre ser sal da terra e luz do mundo. O que é ser sal da terra e luz do mundo? Sal da terra e luz do mundo é o que o cidadão do reino foi feito para ser. Esse cara que é humilde, esse cara que é manso, esse cara que é pacificador, o que ele precisa fazer? Esse cidadão do reino, ele tem que ser sal da terra e luz do mundo. Está escrito aí a partir do versículo 13. É isso que o cidadão do reino tem que fazer. A partir do versículo 17, Jesus Cristo então começa a falar sobre que tempero é esse, que sal é esse, que luz é essa que o cidadão do reino tem que trazer. Como que é esse sal, como que é essa luz? Esse sal, esse tempero, essa luz, ela é a luz do Evangelho, a luz da lei, dos mandamentos de Deus. E Jesus Cristo então começa a falar que, ao contrário do que muitos pensam hoje, os 10 mandamentos continuam valendo. A lei é a mesma. Jesus Cristo não mudou a lei. No máximo, Jesus Cristo aperfeiçoou a lei. E nós vamos ver isso se você ler o Sermão do Monte todinho e entrar para dentro desse texto, você vai ver que Jesus Cristo está apoiando a lei. Jesus Cristo está trazendo a interpretação correta que se deveria ter da lei. E ele diz aqui, a partir do versículo 17, que nem um pingo de i, ou mesmo uma vírgula, ou seja, o menor sinal escrito da lei, o menor símbolo ortográfico, nada disso vai se passar sem que tudo se cumpra. Olha só que afirmação grave de Jesus. Tudo na lei vai ter que se cumprir, tudo, sem exceção. E aí, Jesus Cristo fala uma coisa interessante no versículo 20, ele diz assim: se a nossa justiça não exceder em muito a dos fariseus e escribas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.
Olha só que interessante. Esse é o sal, esse é o tempero, essa é a luz que tem que brilhar dentro de quem é cidadão do reino. Porque se essa luz, se esse tempero não está dentro de quem é cidadão do reino, ele não vai para o reino. E é interessante esse versículo 20, que Jesus Cristo fala que a nossa justiça tem que exceder de escribas e fariseus, porque quando se pensava em lei, na época que Jesus Cristo falou esse sermão, quando se pensava em lei, em quem se pensava? Se pensava num escriba, num fariseu, porque eles eram os maiores cumpridores da lei. No conceito que se tinha, ninguém cumpria a lei melhor do que um fariseu, do que um escriba. Eles eram meticulosos. O fariseu era um cara que, se você encontrasse com ele aqui num culto como esse, desse 10 balinhas para ele ia comer só 9. Uma ele ia guardar para depositar ali, ó, no lugar dos dízimos. O fariseu era um cara tão meticuloso que ele dava dízimo de hortaliça que nascia no quintal dele. Se ele plantasse, sei lá, cebolinha lá e desse 10 ramas de cebolinha, uma virava dízimo. E esses caras, eles eram bitolados, meticulosos para cumprir a lei. Só que eles faziam isso de maneira externa, de maneira que os outros homens podiam ver. Mas o interior desses caras era podre. Quem está dizendo isso não sou eu, foi Jesus Cristo que disse. Jesus Cristo, em outro discurso dele, olhou para os fariseus e disse assim: olha, esses caras, eles são como sepulcros caiados. Um sepulcro caiado é um sepulcro que é muito bonito por fora, mas sepultura a gente sabe para que serve sepultura. Sepultura serve para guardar carniça. Jesus Cristo olhou para esses caras e falou assim: olha, eles limpam só o exterior do copo, só o exterior do prato, mas o interior do copo, do prato, está sujo, está fedendo. E a lei a qual Jesus Cristo se refere, a lei que Jesus Cristo vem fazer uma releitura, nessa lei que Jesus interpreta, os fariseus estão desqualificados. Não é esse o exemplo que Jesus quer que as pessoas sigam, definitivamente. Porque eles tinham uma lei que servia só para o lado de fora. A lei deles era uma coisa para os outros ver. Mas o que Deus olha, o que Deus olhava quando via dentro dos corações deles, era sujo, era imperfeito. E aí Jesus Cristo vem fazer essa releitura. A missão de Jesus Cristo é consertar isso. O profeta Jeremias, lá no capítulo 31, profetizou que ele, Deus, ia fazer uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. A aliança que foi feita com os antepassados, quando Deus tirou Israel do Egito e eles simplesmente quebraram a aliança, esta aliança ia ser feita nova. E dessa vez a aliança não seria mais escrita em tábuas de pedra, mas ela seria escrita em tábuas de carne, no nosso coração. E é assim que Jesus, é assim que Deus diz através do profeta Jeremias: porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então a missão de Jesus é pegar essa lei que foi escrita um dia lá no Monte Sinai, em tábuas de pedra, e escrever essa lei nos corações dos seus filhos, no interior, não mais no exterior, mas dentro. E então Jesus Cristo vem costurar essa nova aliança. Jesus Cristo vem fazer essa nova aliança.
e então ele começa a fazer no Sermão da Montanha essa releitura dos 10 mandamentos. E ele diz assim: olha, ouvistes o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Porque os homens, nós somos corruptos, nós somos safados, nós somos sem vergonha. Era isso que o apóstolo Paulo queria dizer quando ele disse assim: olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Os fariseus, os escribas, pegaram a letra da lei e fizeram o quê? Não, vamos viver a lei, não é o que está escrito, é a letra, vamos viver a letra, só que a letra mata. O que eles faziam? A lei dizia: não matarás, beleza, você só não pode matar, mas estuprar, torturar, bater, esmirilhar, isso aí tudo você pode fazer, não é pecado não. Aí Jesus Cristo disse: não, peraí, que negócio é esse? Ouvistes o que foi dito? Está escrito aí, ó, versículo 21, não matarás. Está vendo o que foi dito? Mas eu, porém, vos digo. Sabe o que quer dizer não matarás? Quer dizer, significa que se você xinga seu irmão, você já está ferindo esse mandamento. Significa que aquela pessoa que você carrega no seu coração, que você tem mágoas, que você não perdoou, essa pessoa está morta para você. E Jesus olha para você, vê lá dentro do seu coração e diz para você assim: olha, não matarás. Não matarás. A lei dizia assim: olha, não cometerás adultério, beleza. Aí os caras pensavam que era só não adulterar, mas podia namorar de qualquer jeito, era só faca na caveira que não podia. Perdoa a expressão, mas para você entender. Mas Jesus Cristo vem e fala assim: opa, essa letra está te matando. Sabe o que quer dizer não adulterarás? Essa irmã que passou aí agora no corredor e foi beber água, e você olhou com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Porque o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, mas é o que sai. O problema do pecado não são os atos pecaminosos, aquilo que a gente faz e que sai para fora da gente. Não, o problema do pecado é o pecado que está dentro da gente, dentro do seu coração. Porque se ele não tivesse aqui, ele não saía para fora. E essa é a missão de Jesus, essa é a nova aliança, é colocar os mandamentos de Deus, é cravar, é escrever dentro das tábuas do nosso coração. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. É o mandamento lá dentro. Essa é a nova aliança. Jesus quer uma justiça que sai de dentro, não uma justiça que faça a gente vir para a igreja engomadinho, não é? Com a roupa santa, não é? Com cabelo santo, um batom santo, um sapato santo, não. A aliança que Deus quer fazer conosco é uma aliança que vem de dentro do coração. E é inevitável que o que está dentro saia para fora, mas tem que começar lá dentro. Não pode ser simplesmente para os outros verem. Não pode. E enfim, chegamos então ao versículo 27 ao 30. Nem comecei a falar de pecado ainda, nem. E o que Jesus quer ensinar a respeito do pecado, o que Jesus quer mostrar para nós através do seu ministério, é que esse é um problema muito sério. O pecado é um problema muito sério e ele tem que ser enfrentado de frente, ele tem que ser enfrentado de uma maneira radical.
porque é assim que Jesus Cristo, é assim que Deus sempre tratou o pecado, de maneira radical. Observe que o pecado, se eu fosse explicar para os meus filhos lá em casa de uma maneira bem infantil, o pecado gerou um problema muito grande lá no céu, muito grande mesmo. E aí nós temos que dar um jeito. O pecado não pode continuar desse jeito, a humanidade não pode continuar assim, sendo dominada pelo pecado. O que nós vamos fazer? Se eu fosse explicar de uma maneira bem infantil, é como se tivesse uma reunião lá no céu, já sei, vamos mandar um pastorzão lá. Um pastorzão? Manda um pastorzão lá, manda lá o pastor Moisés. E aí veio o pastor Moisés pregava pra caramba, pegou as 2 tábuas, escreveu os 10 mandamentos. O ministério dele era cheio de milagre, era cheio de cura, era cheio de poder, e tinha nuvem no céu, e fogo que descia, e praga, e água que brotava da rocha, e era um ministériozão. Mas o ministério do pastor Moisés não deu certo. E outra reunião lá no céu, e alguém falou, já sei, vamos mandar um ministro de louvor lá. Aí pegaram Davi, manda lá, vai lá Davi. Aí Davi cantando as musiquinhas dele, fazendo os salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que não resolveu nada. O ministro de louvor também não deu certo. Já sei, manda um profeta, Senhor, manda um profeta. Aí Deus mandou 1, mandou 2, mandou 3, mandou Isaías, mandou Jeremias, mandou Eliseu, mandou Elias, e nada feito. Foi então que Deus chegou à conclusão: se você quer que um problema se resolva, é melhor que você mesmo, se você quer que uma coisa seja bem feita, é melhor que eu mesmo faça. E então Deus, na pessoa de Jesus Cristo, encarna em um ser humano como eu e você, e Ele vem para resolver o pecado de uma vez por todas. E Ele vem para dar a sua vida, Ele veio para morrer da pior forma que podia existir, e Ele entrega a sua vida, Ele derrama o seu sangue para resolver o problema do pecado. Olha que medida drástica, até que ponto Deus chegou para resolver o problema do pecado. Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus mandou o seu Filho. Olha só que decisão drástica. Deus podia ter mandado, sei lá, Miguel, Gabriel, ou alguma outra pessoa, mas não teve jeito. A solução era Ele mesmo. E Jesus Cristo então vem promover a reconciliação do homem com Deus. Jesus Cristo vem pagar o preço que o pecado exigia. E é com esse óculos do problema do pecado que Jesus Cristo fala aqui para nós. Que o problema do pecado, não dá para esconder o pecado dentro da gente. Não dá para esconder, porque quando Deus olha, Deus vê, está escrito aí dentro. Então não adianta, se você nunca for preso, porque você nunca matou ninguém, mas quando Deus olha para você, Ele vê todos os homicídios que você já cometeu aí, pessoas que você não perdoou, desaforos que você não levou para casa, as pessoas que morreram para você dentro do seu coração, tudo isso aí Deus vê. Percebe como o problema é sério? Eu, porém, vos digo. Jesus, porém, nos dizia como resolver isso, como nós podemos tratar com isso de frente e resolver esse problema de uma vez. O que é que Jesus quer nos ensinar? Às vezes você está falando, você vai chegar no finalmente e dizer que a gente tem que arrancar um olho, arrancar um braço, se o nosso problema... Se eu estou com um problema na mão, sério, então eu tenho que arrancar uma mão, tenho que arrancar um olho. É isso que Jesus Cristo está dizendo? Não.
Jesus Cristo está apresentando uma maneira radical de lidar com isso. Jesus está falando da maneira certa de enfrentar o pecado, porque o pecado, por nós também, se eu quero vencer o pecado na minha vida, eu tenho que enfrentá-lo, eu tenho que combatê-lo de maneira drástica. Por mais que seja algo valioso sobre mim, mas se aquilo é uma armadilha, se aquilo é um tropeço, eu preciso eliminar, eu preciso exterminar. Jesus ressalta, a gente gosta de listas, né? A gente gosta de listas. E a gente tem os 7 pecados capitais, né? E então, se a pessoa nunca cometeu aqueles 7 pecados capitais, então está tudo certo. Mas Jesus Cristo fala que o problema não são essas listas, porque essas listas são mentirosas. Eu posso nunca ter atirado uma bala ou dar uma facada em ninguém, mas com certeza, durante a minha vida eu já matei muitas pessoas dentro do meu coração. E é isso que Jesus Cristo quer que não aconteça. Esse que é o grande problema do pecado, é o pecado que está dentro. Isso precisa ser resolvido também. Há um certo sentido, que a gente faça a lista dos 7 pecados capitais. Há um certo sentido nisso. A pessoa que mata outra pessoa, a pessoa que trai a esposa, ela tem consequências muito mais terríveis do que uma pessoa que simplesmente fala uma mentirinha para enganar papai, para enganar mamãe. É verdade, esses pecados que nós temos nessas listas capitais aí, eles são muito mais graves. Mas há um erro também em elaborar essas listas e se esquecer que para Deus pecado é pecado, não importa o tamanho, não importa a gravidade, não importa se tem consequências ou se não tem consequências. Aliás, consequências humanas, né? Porque o salário do pecado é a morte. E o que Jesus Cristo está defendendo aqui com seu discurso é que o pecado precisa ser arrancado de dentro do coração. Porque não adianta se eu arrancar a mão direita, porque a esquerda vai continuar pecando. Não adianta eu arrancar o olho direito, porque o esquerdo vai continuar pecando. O pecado tem que ser arrancado do coração, é da nossa alma, é do nosso interior, porque é lá dentro que Deus quer escrever a nova aliança dele conosco. É lá dentro que Jesus quer resolver esse problema. E esse é um problema tão sério, que se você reparar aí no versículo 29 e o versículo 30, falam a mesma coisa. Jesus Cristo faz uma repetição, ele fala a mesma coisa 2 vezes. Olha, se você não resolver esse problema com o seu olho, esse problema com a sua mão, é melhor que você resolva do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Eu não estou defendendo aqui que você saia daqui e vá arrancar um olho ou vá decepar uma mão. Não é isso que Jesus Cristo estava dizendo. O que Jesus Cristo estava dizendo é que nós precisamos enfrentar o pecado de uma maneira radical. E tem uma coisa na teologia que fala assim, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E se fica difícil a gente entender esse fato de arrancar o olho, de arrancar a mão, os apóstolos entenderam. Os apóstolos entenderam e explicam para a gente nas demais cartas, nos demais textos da Bíblia. Eles falam do mesmo assunto de Jesus, que Jesus fala aqui nesses versículos do 27 ao 30, quando eles falam sobre mortificação, sobre mortificar o nosso corpo, sobre subjugar o nosso corpo, sobre esmurrar o nosso corpo. Romanos 8,13, Paulo fala, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, o mesmo inferno que Jesus Cristo falou aqui. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão.
1 Coríntios 9, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Colossenses 3:5, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, idolatria, coisas contra as quais a ira do Senhor se manifesta, contra os filhos da desobediência. É o mesmo que Jesus Cristo falou para a gente, quando Ele falou em arrancar a mão, arrancar o olho, é fazer mortificar o corpo. Mortifiquemos os feitos do corpo por meio do Espírito Santo, porque essa é a nova aliança. A nova aliança que Jesus Cristo veio escrever dentro dos nossos corações através do Consolador, o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei outro Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Palavras de Jesus. Então nós precisamos mortificar o corpo, manter o corpo em sujeição. Se a tua mão direita te faz pecar, corte-a. Esse é o mesmo princípio que aparece em toda parte. Nós precisamos subjugar o nosso corpo, precisamos mortificar os nossos desejos. E para encerrar, vamos para a prática? Você tem problema com pornografia? Seja radical. Seja radical. Acaba com a sua assinatura da Netflix. Você tem problema com traição? Encerra o seu Facebook. Encerra o seu Instagram. Você tem problema com essas coisas? Vende a sua televisão. Para que você precisa de televisão? A televisão não faz parte do seu corpo, não. Arranca ela de você. Arranca a internet. Arranca essas coisas que farem você pecar. Wesley, mas eu vou parecer bicho do mato. É melhor você parecer bicho do mato aqui e cidadão do reino lá. Enfrenta o pecado. Enfrenta de maneira radical. Enfrenta. O mais importante para você tem que ser o seu Deus. Eu, por exemplo, eu não dou carona para mulheres desacompanhadas. Não dou. Por quê? Porque não precisa. Não precisa. O meu Face é compartilhado com a minha esposa. Aliás, a minha esposa não tem senhas, viu? As senhas que eu tenho são para você não pegar no meu celular e mexer. A minha esposa não, minha esposa, ela tem tudo enquanto é senha minha. Hoje com esse negócio do digital, né, ela põe só o dedinho dela, o dedinho lindo dela, abre tudo que eu tenho, todo o dinheiro que eu tenho, todas as conversas que eu tenho, todas as coisas que eu olho, está tudo lá. Ela põe o dedinho lindo dela lá e vê, a hora que ela quer. Segurança. Wesley, precisamos de privacidade. Você quer privacidade? Toma em casa. Aliás, privacidade, parece que privacidade na nossa sociedade é só para fazer o que não presta, né? Seja radical. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda forma de mal. É isso que está em pauta na mortificação. Arranca de você. Pode ser precioso, mas arranca. Se for para você ser um bicho do mato, que não tem celular, que não tem internet, que não tem televisão, que não tem nada dessas coisas que estão fazendo você pecar, ou seja lá outra coisa que está fazendo você pecar, retira, arranca. É melhor. Cria as estratégias. O Senhor Deus vai te dar estratégias. Agora você acha que você é o bonitão, né? Vai ficar flertando com o pecado? Não. Se pelo Espírito
mortificarmos os feitos do corpo, certamente vivereis. Filipenses 2, versículo 13. Deus abençoe você. Vá em paz em nome de Jesus. Dura para sempre, Jesus, teu amor dura para sempre. Levante suas mãos aos céus, declare teu amor.